O seguinte procedimento foi realizado no Instituto Federal de São Paulo, Campus Avaré, no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, na aula de Fisiologia Vegetal. Os alunos do quinto termo queriam analisar o geotropismo e fototropismo. Geotropismo é quando a planta recebe estímulos da gravidade e cresce ao seu favor ou ao contrário. No caso do geotropismo, há partes diferentes da planta que crescem em sentidos diferentes, como o caule, que cresce no sentido contrário ao da gravidade e é chamado de geotropismo negativo. Já a raiz cresce no mesmo sentido da gravidade, que é chamado de geotropismo positivo. O fototropismo também é assim, contudo recebe o estímulo da luz. Quando cresce no sentido da luz, é chamado de fototropismo positivo. Quando cresce no sentido contrário, é chamado de fototropismo negativo. Para a análise dos seguintes tropismos, foi feito um experimento. Neste experimento, foi pego 3 talos de uma planta replantados em tubos de ensaio com água. Neste tubo foi vedado com algodão e papel filme, aonde o caule mais grosso da planta ficou dentro do tubo e onde continha as folhas para fora do tubo, assim como mostramos na imagem. A planta foi colocada em diferentes posições em um suporte. Primeiro, no sentido vertical, com a planta para cima. Segundo, no sentido horizontal, com a planta no mesmo sentido. Terceiro, no sentido vertical, somente com a planta para baixo. E analisamos os seguintes resultados. Resultados obtidos. Durante 10 dias, os vegetais em posições diferentes, um na vertical com folhas para baixo, outro na horizontal e por último um na diagonal, todos tiveram o caule estiolado com a curvatura orientada em direção à luz, consequência do fototropismo. O etileno é um hormônio vegetal gasoso de fórmula C2H4. Esse hormônio gasoso foi descoberto no século XIX a partir de estudos que tentavam compreender por que as folhas de algumas árvores localizadas próximas às lâmpadas que utilizavam gás para queima caíam. Analisando o gás presente nas lâmpadas, descobriu-se que ele apresentava etileno e que esse composto exercia influência sobre o desenvolvimento da planta, causando a queda das folhas. O gás etileno é produzido em vários tecidos vegetais e sua síntese está relacionada com a resposta a algum fator estressante. Esse hormônio é produzido especialmente em locais que sofrem o processo de envelhecimento ou amadurecimento. Os efeitos do etileno são variados, destacando-se o amadurecimento de frutos, a senescência de folhas e flores e a abscisão de folhas e frutos. Para observação dos efeitos do etileno, será realizado um experimento com os seguintes materiais: becker de 600 ml, becker de 100 ml, água, folha de sibipiruna com 12 folíolos, banana madura e plástico filme. Preencha o becker de 100 ml com água e coloque as folhas de sibipiruna com os 12 folíolos dentro. Coloque o becker de 100 ml dentro do becker de 600 ml. Corte a banana em rodelas e coloque dentro do becker de 600 ml. Feche esse conjunto com plástico filme e deixe a exposição à luz durante uma semana. A intenção é que a banana madura libere o hormônio etileno e que ele haja sobre a folha de sibipiruna, causando a queda dos folíolos. Resultados. No becker que continha banana, as folhas caíram depois de 7 dias, o que não aconteceu no becker controle. O que induziu a queda das folhas foi a substância volátil produzida pela banana, conhecida pelo nome de etileno. Como dito anteriormente, o etileno é um hormônio vegetal produzido em quase todas as partes das plantas, especialmente na região dos nós e dos meristemas. É um gás que, mesmo em doses pequenas, atua como regulador natural
de vários processos fisiológicos nos vegetais. Um dos efeitos do etileno é a promoção da queda das folhas, flores e frutos, fenômeno conhecido como abscisão foliar. Mas como o etileno provoca a queda das folhas? O etileno atua estimulando a síntese de celulase, uma enzima que degrada as paredes das células vegetais. Ao degradar as paredes das células vegetais do caule, que fica no ponto de inserção da folha e na base dos folíolos, ela promove o aumento dos espaços entre as células, consequentemente a queda das folhas e dos folíolos. Um outro hormônio das plantas chamado auxina regula a ação do etileno. Quando a folha está saudável e desempenhando suas funções normalmente, a auxina inibe a ação do etileno. Quando a folha entra num período de senescência, a quantidade de auxina na folha diminui. A ação do etileno aumenta, levando à queda das folhas. Experimento Fito-hormônios dominância apical. Material utilizado no experimento foi 3 vasos de coleus, gilete, pasta de lanolina e auxina. O procedimento foi realizado de forma que no primeiro e segundo vaso cortou-se a parte apical e o terceiro foi mantido como controle. Em seguida, os vasos foram colocados em local apropriado e observados por 2 semanas, sendo eles regados devidamente. Esse experimento não teve resultados, mas o que deveria ter acontecido é que no primeiro vaso deveria ter ocorrido o desenvolvimento de gemas laterais, maiores do que nos outros vasos. O segundo vaso não deveria apresentar o maior desenvolvimento das gemas, o que estaria semelhante ao grupo controle. A possível explicação para esse fenômeno é que a gema apical é o principal centro produtor de auxina, que é um hormônio que possui função de promover o crescimento de raízes e caules, por meio do prolongamento das células recém-formadas no meristema. Quando removida, pode ocorrer o desenvolvimento de gemas laterais, que foi o caso do vaso que só teve a aplicação da lanolina. E quando essa gema apical estava sob a ação do hormônio juntamente com a lanolina, houve a inibição das gemas laterais. Este trabalho foi realizado pelos alunos Daniel, Joyce, Nathalie, Vitória e Carmélia, para a disciplina de Fisiologia Vegetal, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, com a professora Wanda.